quero louvar a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar operando nesta casa de oração pela primeira vez. Eu me sinto bastante honrado e também privilegiado de poder estar cooperando com a administração bíblica. Eu quero externar minha gratidão ao presbítero, irmão José, que é um amigo já de muitos anos. E a primeira vez que eu conheci, eu estive pregando na congregação do Jardim TV. E nós estávamos fazendo cálculos, já tem praticamente uns 15 anos atrás. E eu não era casado ainda, e era pequeno. E depois de 15 anos, ele me fez o segundo convite. Pouco tempo, né? 15 anos. Mas é uma alegria, o presbítero irmão Nilton, que é o coordenador deste trabalho de missões. Eu trago saudações do meu pastor, presidente, pastor Jeremias Veloso, que por algum tempo deu aula de teologia aqui. Eu trago saudações dele para saudar todo o ministério, o pastor, com a paz do Senhor Jesus. Minha esposa está comigo, a minha filha, e também este companheiro, o evangelista Lucas Bispo, que também é um grande pregador da palavra de Deus e hoje está me acompanhando. Queridos, como hoje é um culto voltado para missões, eu penso que eu não poderia pregar uma outra mensagem, um outro assunto, a não ser sobre missões. Então, eu quero pregar em Atos capítulo 9, pegar um gancho da leitura que foi lida, capítulo 9, e vamos ler apenas o versículo 15 e o versículo 16. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E a igreja diz amém. Tome o seu assento, dando glória ao nome de Jesus. Eu quero dar tempo a esta mensagem nesta noite. Missão dada, missão cumprida. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: se Deus te deu uma missão, então cumpra esta missão dada. Queridos irmãos, claro que o
texto que ora acabamos de ler nesta noite é um texto que penso ser de um conhecimento de toda a querida igreja. Atos capítulo 9, eu penso que é um texto clássico, é um dos textos mais conhecidos da nossa Bíblia. Diante deste livro de Atos, eu penso que Atos dos Apóstolos, ele é um livro extenso, ele é um livro que possui pelo menos 28 capítulos. Ele tem 1003 versículos. E quando você lê o livro de Atos, você percebe que desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 28, ele é um livro missionário. Ele é um livro que traz todo o conteúdo a respeito sobre missões. Se é de verdade, nós queremos, de uma certa forma, de uma certa maneira, conhecer um pouco sobre missões, como fazer missões, como se preparar para missões. Eu penso que nós estamos diante de um livro sério, de um livro correto, que pode nos dar muitas informações e nos preparar para fazermos a obra de missões. Porque este livro de Atos, ele vai começar com o próprio Jesus, ele dando algumas instruções para os discípulos. Quando no capítulo de número 1, e no versículo de número 8, ele está com os discípulos e ele vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito ao descer sobre vós o Espírito Santo. Percebam que Jesus está dizendo para os discípulos: vocês receberão a virtude do Espírito. Tem traduções que vai dizer o poder do Espírito ao descer sobre vós o Espírito Santo. Depois disso, vocês estarão qualificados, vocês estarão preparados, vocês estarão, de uma certa forma, tão preparados para tão grande obra. Então, depois que vocês receberem o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, então vocês serão as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como também na Judéia, como na Samaria, e também até os confins da terra. Quando Jesus está falando para os discípulos que eles teriam que ter poder, que eles teriam que ter o Espírito Santo, então ele está dizendo aos discípulos que fazer a obra de missões, fazer a obra missionária, não pode ir sem poder.
não pode ir sem o Espírito Santo, porque o poder ele serve como um revestimento. O Espírito Santo ele é aquele que guia, é aquele que direciona. Então, após vocês receberem este poder, ter o Espírito Santo, então vocês poderão falar de mim aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Jesus está falando para os discípulos acerca de missões local, que é cidade Jerusalém. Ele está falando sobre missões nacional, que é o seu país. Ele está falando de missões transcultural, que é superando o preconceito. E ele está falando de missões mundial, que é outros países, que é outras nações, que é outros povos, que é outras culturas. Mas ele está dando um alerta para vocês fazerem missões local, para vocês fazerem missões nacional, para vocês fazerem missões transcultural, para vocês fazerem missões internacional. Vocês precisam de poder, vocês precisam do Espírito Santo. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: Deus nunca vai enviar alguém sem poder espiritual. Jesus nunca vai enviar ninguém sem o Espírito Santo. Após este alerta, após ele dar essas qualidades, a Bíblia diz que ele está falando com os discípulos e vai acontecer algo sobrenatural. Vai acontecer a ascensão de Jesus Cristo. Enquanto ele fala com os discípulos, a Bíblia diz que logo ele vai ser elevado ao céu. E enquanto ele está sendo elevado ao céu, a Bíblia diz que os discípulos ficam olhando, fitando os olhos, ao ponto que aparece um anjo do lado dos discípulos e diz: varões galileus, por que vocês estão tão perplexos? Por que vocês estão assim, tão atônitos? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu é o mesmo também que vai descer para buscar a sua igreja. Após este episódio tão importante, eles estão debaixo de uma grande promessa. Eles estão debaixo de uma grande promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Eles estão debaixo de uma grande promessa. E a promessa foi feita em Lucas, capítulo 24, e no versículo 49. Ficam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A promessa era para que eles estivessem em Jerusalém, porque quando eles estivessem em Jerusalém, então do alto eles seriam revestidos de poder. A Bíblia diz que esta promessa ela vai se cumprir em Atos capítulo 2, quando eles estão dentro de uma casa, todos reunidos, todos unidos, todos no mesmo propósito, todos confiando na mesma promessa, porque começa com 520
e fica apenas 120. Tem promessa que é liberada, mas não é para todos, é para quem fica, é para quem permanece, é para quem confia, é para quem crê e não arreda o pé da onde Deus falou que vai cumprir. A Bíblia diz que logo eles estando ali, algo de repente acontece. O que, pastor Érico? A Bíblia diz que veio do céu como de um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. A Bíblia diz que foram vistas entre eles línguas repartidas como fogo, que foi pousando sobre cada um deles. A promessa se cumpriu. O nome do Senhor está sendo glorificado. A igreja foi revestida naquele tempo, naquele período, porque a igreja estará diante de um desafio. A igreja iria passar por muitas barreiras, por muitas perseguições. A igreja iria passar por muita tribulação, mas o que iria fazer a igreja vencer era o poder de Deus e a presença do Espírito Santo para guiar a igreja. A Bíblia diz que após eles receberem este poder, a Bíblia diz que alguns carnais estavam entre aqueles irmãos, ao ponto que eles se levantaram e disseram: estão todos embriagados, beberam vinho, estão bêbados. Mas para quem é carnal, não compreende as coisas espirituais. Quem é carnal não vai compreender promessa de Deus. Quem é carnal não compreende a manifestação da glória de Deus. Quem é carnal não compreende o que é poder de Deus. Mas de repente Pedro, que é um daqueles que recebeu a promessa, ele se coloca diante de todos aqueles e, cheio do Espírito Santo, Pedro abre a boca e diz: olha, esses que vocês estão vendo aqui falar em línguas estranhas, recebendo este poder, ninguém aqui está bêbado coisíssima nenhuma, ninguém bebeu bebida forte aqui não. Isso daqui é promessa de Deus, é promessa que Deus usou a boca do profeta para dizer que nos últimos dias Deus iria levantar os jovens, Deus ia levantar os velhos, e Deus ia levantar os anciões. Como assim? Deus ia dar visões para os jovens, Deus ia dar visões para os anciões, e Deus ia manifestar essa glória entre nós. Após este período tão glorioso desta promessa, Pedro também recebe, junto com aquele poder, o dom da pregação. E Pedro, a Bíblia diz no capítulo de número 2, que na primeira mensagem, na primeira pregação, Pedro ganhou 3.000 pessoas para Cristo. A obra de Deus começa a crescer, a obra de Deus começa a avançar de uma tal forma que Pedro prega, 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Após eles aceitarem a Jesus, eles chegaram até Pedro e disse: Pedro, o que falta agora para nós é receber o Espírito Santo. O que falta para nós, para a gente morar no céu. E Pedro abriu a boca e diz: vocês têm que descer as águas batismais, confessar que Cristo é o Senhor e Salvador, e depois vocês receberem a promessa do Espírito Santo. A Bíblia diz que naquele dia Pedro batiza 3.000 pessoas nas águas. Pedro deu
de pregar o segundo sermão. E quando Pedro termina de pregar, agora não é 3.000, agora é 5.000 pessoas que resolvem levantar a mão e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A obra de Deus cresce, a obra de Deus ela vai avançando de uma tal forma, porque quem tem o poder, a igreja que recebe este poder e tem o Espírito Santo no centro para direcionar, para guiar, para conduzir, não tem demônio, não tem inferno, não tem palavras negativas, não tem palavras lançadas no mundo espiritual que para uma igreja que tem o poder de Deus, que tem o Espírito Santo. Queridos irmãos, nós só estamos aqui esta noite justamente pelo fato que nós também recebemos a palavra de contrato, e após esta palavra também nós recebemos o poder de Deus, e com este poder também vem a presença do Espírito Santo. Eu tenho uma boa notícia, porque a todo momento, toda hora, todo dia, o inferno se levanta mesmo contra a igreja, para parar a igreja, para parar o povo de Deus, para parar o avanço da igreja, mas não consegue, porque o dono da igreja é que vai na frente da igreja, cortando os laços, desfazendo as barreiras, desfazendo os obstáculos, jogando os demônios para a direita, os demônios para a esquerda, liberando o caminho, porque quando o diabo vem por um caminho, ele tem que fugir por 7 caminhos. Por quê? Porque a igreja que tem e que recebeu este poder para ganhar alma, para avançar, para fazer missões, não tem ninguém que pode se opor. Levanta a tua mão para o céu, pega na mão de alguém que está do teu lado esta noite. Nós já ouvimos aqui a irmã dizer: para que eu vou naquele culto de missões? É apenas mais um culto. Mas quem recebeu este poder, quem ama a alma, quem gosta do reino de Deus, vem para um culto como este, independente de quem vai pregar, quem vai cantar, quantas pessoas vai estar no culto, mas aqueles que amam a Bíblia, que amam a palavra, que amam o culto de missões, vem para um culto desse para quê? Para receber instrução, para receber poder, para receber virtude, para sair daqui na cheia do Espírito Santo. Bata na mão de 3 pessoas do teu lado e diga: receba o poder de Deus para avançar, para conquistar. Levanta a tua mão para adorar a Deus nesta noite. Aleluia! A obra de Deus não para. Deus sempre levanta um aqui no Brasil, Deus levanta o outro ali no Paraguai, Deus levanta o outro na Bolívia, Deus levanta o outro lá no Uruguai, Deus levanta alguém na Argentina, Deus levanta alguém na Colômbia, Deus levanta alguém na Bolívia, Deus levanta alguém aqui em Ferraz, Deus levanta alguém em Poá, Deus levanta alguém em Suzano, Deus levanta alguém em Mogi, Deus levanta alguém em Guaianazes, Deus levanta alguém em Itaim Paulista. A todo momento Deus está levantando alguém, porque tem gente que não quer, mas tem gente que não quer, e Deus levanta quem quer, e tem gente que Deus levanta quem quer, e a obra não para. Levanta a tua mão para dar glória a Deus, porque Deus vai continuar levantando, Deus vai continuar inflamando, Deus vai continuar empurrando alguém, porque a Bíblia diz que aquele que começou a
Quem recebe esta palavra, dê o melhor glória a Deus que você pode. Ela me toca de poucas culpas. Ela me cantará basura, me cantará basura, me cantará vaga. Há uma unção de Deus, há uma unção profética. Aqui esta noite há uma unção que paira neste lugar. Aleluia. Pedro ganha 10.000 na primeira pregação. Na segunda pregação, Pedro ganha 5.000 pessoas. Do total, foram 8.000 pessoas que ele ganha para Cristo. Mas o que me chama a atenção, presbítero irmão José, é que a obra não para por aí, porque a Bíblia diz no capítulo 3 que está acontecendo um culto de oração lá no templo chamado Formosa, porque a obra de missões também exige que nós oremos para que recebemos mais poder, mais direção de Deus e que também aconteça milagre. A Bíblia diz que está acontecendo um culto de oração lá no templo chamado Formosa. Pedro chama João e eles vão para este templo. A Bíblia diz que era colocado todos os dias um homem na beira da porta. Este homem estava lá porque alguém conduzia este homem para estar ali. E a função dele era mendigar. Todos que passavam por aquela porta, ele pediu uma esmola. Alguns davam crédito, outros também passavam e não davam. Mas vai acontecer algo tão extraordinário na vida daquele homem que vai acontecer, pastor Hélio. Vai acontecer que tem 2 tochas de fogo, 2 homens que receberam tanto poder de Deus no Pentecostes, e eles vão orar. Porque quem tem poder deseja sentar orando, deseja sentar no culto, deseja sentar no templo. Tem muita gente aí pregando que não precisa mais de estar na igreja. Tem um desengrejado aí que diz que não precisa vir mais para o culto do templo. Mas eu fui convertido dentro do templo. Eu acredito que o templo é importante. Jesus mesmo pregava no templo, e tem gente que se levanta que diz que não é importante mais estar dentro do templo. Você está no melhor lugar nesta noite. Você está no melhor lugar. Olha para alguém e diz: você está no melhor lugar esta noite. Esse demônio não vai infiltrar nas nossas igrejas. Na Assembleia de Deus, este vírus não vai entrar, porque tem fogo de Deus neste lugar. Eles resolvem para o culto. A Bíblia diz que quando eles vão passar pela porta, acontece que este homem vai pedir uma esmola, presbítero irmão José, e de repente, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz assim: olha para nós aqui, dá uma fitada nos nossos olhos. E Pedro não fez muita curva não. Pedro disse para ele: ó, eu não tenho prata, eu também não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar, em nome de Jesus. Levanta e anda agora. Ela me convastou, como a Bíblia diz que na mesma hora, aquele homem firmou os tornozelos, ele se pôs de pé, e a Bíblia diz que ele entra para dentro do templo também, para adorar, orar e glorificar a Deus com aqueles. Você acha que o poder de Deus é para usar dentro da igreja? O poder de Deus é para usar também lá fora, meu filho. Tem gente que acha que tem, mas não tem. E quem acha que não tem, é que tem. Você recebe poder aqui para usar lá fora. Ela é
entre a joia de novo. Poderoso é o Senhor. Ele me quer, me coma, me quer, e tem alguém que diz assim, mas eu tenho medo, pastor Everton, eu tenho medo dessas coisas, eu desacredito daquele crente, daquela crente que diz assim, eu tenho medo de demônio, eu tenho medo de assombração, eu tenho medo de Satanás. Quando o Espírito pega alguém na igreja, eu tenho medo. Se eu pudesse, eu corria. Se eu pudesse, e se eu soubesse nem naquele culto, eu participava. Então você ainda não recebeu e nem experimentou o poder do Espírito Santo. Você é vazio de tudo, rapaz. Pode desconfiar. Quando você conhecer alguém que diz que tem medo de demônio, ele ainda não é crente em Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim: vocês estão recebendo um espírito de temor, de medo. Vocês receberam foi o poder da autoridade do Espírito Santo. Você tem. Olha para alguém, bata na mão de alguém e diga assim: você recebeu o poder de autoridade, o poder de ousadia. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você tem o poder do Espírito dentro de você, e com esse poder não é você que tem que ter medo, é o demônio Satanás que tem que ter medo de você. 3 meses atrás eu desci na casa da minha irmã, evangelista Lucas, e ela disse: graças a Deus que você chegou aqui. Eu disse: por quê? Porque a cunhada do meu genro, um espírito entrou nela. Ela tomou uma bebida que ofereceram para ela, e a mulher está totalmente louca. Tira a roupa na rua, o esposo não consegue segurar, não consegue nem amarrar essa mulher dentro de casa. Já foram lá, foi mãe de santo lá, mas não resolveu, e a mulher está mais doida ainda. Você pode orar? Eu disse: eu acredito que eu vim aqui porque Deus queria fazer uma obra. Pode fazer. Aleluia. Eu entrei no quarto da minha irmã, dobrei o joelho e disse: Jesus, se eu estou aqui neste horário, é porque o Senhor quer fazer uma obra. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho autoridade nenhuma, mas a autoridade do Senhor está sobre mim. A mulher veio, irmão. Quando a mulher veio, chegou no portão, eu estava na cozinha, os pratos começou a pular, copo começou a pular no chão, aquele medo tomou conta da casa, porque ninguém é crente, só eu estava lá. Aí daqui a pouco, quem já assistiu o rodeio aqui sabe, quando o boi vai sair por aquela porteira, em cima do boi campeão, ele sai bufando, bravo, estourando tudo. A mulher entrou exatamente desse jeito, bufando. E quando ela me viu na cozinha de longe, uns 15 metros, aquela mulher já caiu por terra na hora. Não precisei abrir a boca, ela olhou, caiu. Eu bati o ombro, a mão no rosto, disse: fala amém. Ela disse amém. Eu disse: fala glória a Deus. Ela disse: glória a Deus. Eu disse: agora tem esses homens que estão aqui, quem é o teu marido? Ela apontou e disse: esse negão que é meu marido. Eu disse: glória a Deus, foi liberta. O mais valente entrou aqui e expulsou esse demônio. Nós recebemos o poder da autoridade, o poder do Espírito. Não foi o poder de timidez,
de medo, de covardia, assim mesmo que nos constrange, mas foi com o poder de Deus. Após este grande milagre, eu já estou terminando cada relógio, senão eu vou até às 11. Glória a Deus, me deram meia hora, foi meia hora, deu, falta 6 minutos. Aleluia! Logo após este grande milagre, a Bíblia diz que o milagre foi tão extraordinário, foi tão assim estrondoso, que chegou nas autoridades de Israel. Os anciões ficaram sabendo, os fariseus, os saduceus, daquele grande milagre que aconteceu na porta do templo, ao ponto que a Bíblia diz que pegaram Pedro e João e levaram para o sinédrio. E quando levaram ele para o sinédrio, começaram a interrogar Pedro e João com essas palavras: em que poder consiste o que vocês fizeram hoje? E em qual nome é que vocês fizeram este homem andar? Ele olhou cheio do Espírito Santo e disse: visto que nós estamos sendo interrogados aqui pelo benefício que este homem alcançou na saúde, e eles ficaram olhando para Pedro e João tão perplexos, e Pedro está dizendo: por que vocês estão olhando assim para nós? Como se fosse nós que fez este homem andar. Por que vocês estão tão atônitos assim? Nós não temos poder nenhum, e não foi nós que fizemos este homem andar, e ele está curado desta forma. Não foi nós. Se é que vocês querem saber, eu vou responder a pergunta de vocês. Este homem só está andando porque nós verbalizamos o nome de Jesus sobre ele. Ele só está andando porque foi Jesus que curou este homem. A minha irmã disse para mim: como você fez isso tão rápido? Como que é que você não falou uma palavra? Ela entrou, olhou para você e caiu. Eu disse: é porque ela viu aqui nesta casa, e o demônio que estava sobre ela viu que Jesus, o maior, estava aqui. E quando ele está, a gente não precisa abrir a boca para falar nada. Quem sabe você entrou aqui e disse assim: eu não tenho qualificação nenhuma. Eu não tenho capacidade nenhuma para pregar, para cantar, para evangelizar. Eu acho que eu não sirvo. Um complexo de inferioridade. Mas esta palavra veio para a tua alma hoje aqui. Receba esta palavra como uma confirmação de Deus para você. Deus tem um negócio com você na terra dos viventes. Eita! Você não pode ter este complexo de inferioridade, porque Deus pega quem não
tem e coloca. Deus pega o incapacitado e o capacita. Deus pega o homem lá do lixo do monturo, ergue, dá um banho com sangue e coloca para sentar entre os príncipes. Deus pega um homem que não pode e agora vai poder. Você está aqui porque Deus tem um negócio contigo. Olha para alguém e diga: vai nessa tua força, porque Deus, Ele é com você. Pega esta palavra, receba esta palavra esta noite. Seja abençoado por esta palavra. Guarda esta palavra. Vai com esta palavra, durma com esta palavra. O Senhor disse para Ananias: vai lá em salvo, porque para você não pode valer nada, Ananias, mas para mim ele é um vaso escolhido, e ele vai levar minha palavra aos gentios, aos príncipes e aos filhos de Israel. E toda a perseguição que ele causou até hoje, ele vai sentir na pele como é padecer pelo meu nome. Vai, só obedeça, porque ele será um vaso. E ele foi transformado em Paulo, no maior missionário, no homem que mais levantou e implantou a igreja. E foi através deste homem também que a graça de Jesus chegou até nós, e nós temos que continuar este legado pregando para alcançar também outros lugares. Deus abençoe no nome de Jesus.